fez 7 prodígios. Mas a Bíblia diz que Eliseu, ele disse: olha, eu quero algo especial. E o profeta disse: o que tu queres que eu te faça? Ele disse: eu quero porção dobrada do que há em ti, que vem de Deus. Há quem diga que é porção dobrada do Espírito. É uma tradução, uma metáfora, a gente sabe, porque a gente não suporta nem direito o Espírito de Deus. Imagina uma porção dele dobrada sobre nós. Quando ele falou, a gente dá a entender pela palavra que foi em sentido figurado, uma vez que o outro ele fez 7 maravilhas, o outro tinha que fazer 14. E a Bíblia diz que naquele momento ele falou: olha, coisa toda me impediste. Se tu vê, quando eu for tomado, certamente se terá efetuado esse negócio, vai ser feito. E a Bíblia diz que naquele momento, quando ele foi trasladado, foi levado num redemoinho, porque há quem diga que foi, amém, que foi através de uma carruagem de fogo, mas não, foi um redemoinho que veio e Deus tomou ele para si. E a Bíblia diz que Eliseu recebeu esta porção de Deus, recebeu estes sinais, esses prodígios para ser efetuados sobre a terra. E um dos sinais foi este. A Bíblia diz que aquela mulher estava para ser levado tudo quanto ela tinha, ela já não tinha mais a quem recorrer, e ela recorreu justamente ao homem de Deus. Ela pensou: se eu for o homem de Deus, ele vai resolver este assunto, porque os credores vêm para levar os meus 2 filhos, e uma vez que será levado para ser escravo, com certeza nunca mais eu verei de volta meus filhos. Porque tinha uma lei vigente naquela época que dizia: quando era levado alguém para se pagar uma dívida, ele trabalhava no decorrer de 6 períodos. No 7º período, ele era libertado e retornava. Mas aquela mãe sabia que naquela época a família do rei Acabe jamais ia devolver os seus 2 filhos. Ela estava sabendo que os filhos iam ficar com certeza escravos por resto da vida. Ia trabalhar 2, 3, 4, 5, 6 anos, e no 7º ano ia ser com certeza libertado, não ia ter uma carta de alforria. Ela sabia muito bem. Então ela fez o quê? Por recorrer a alguém que pode resolver a situação, porque este alguém tem Deus na vida, este alguém é santificado, é purificado por Deus. Então ela sabia que Eliseu, com certeza, era um santo homem de Deus. Ela foi justamente o homem certo, foi justamente alguém que poderia resolver a situação, porque Deus era puro na vida de Eliseu. Então a Bíblia diz que quando ela recorreu a ele, ele disse: o que tinha de fazer? Declara-me, o que tens em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. E nós sabemos que uma botija de azeite, segundo alguns intérpretes naquela época, ela tinha entre 600 gramas ou 600 milímetros, ou até mesmo 1 litro. Certamente há quem diga que aquela botija de azeite era mais ou menos de 600 ml, ou seja, era um pouquinho mais de meio litro. Ela disse: eu só tenho isso aí. Mas ele disse: pede muitas vasilhas emprestadas, muitos vasos, não pouco, muitos. Entra no quarto, tu e teus filhos, e deita aquela vasilha sobre as outras vasilhas que há de pedir emprestada, e tu será com certeza abençoado. O milagre de Deus vai acontecer. E a Bíblia diz que aquela mulher, o esposo dela que temia Deus, era também um dos profetas, porque ele aprendeu na escola de profeta, porque naquela época tinha escola de profeta, na época de Eliseu e de Elias. E a Bíblia diz que aquele homem temia Obadia, que segundo alguns intérpretes era o marido daquela mulher. Então este homem, ele trabalhava dentro do reinado de Acabe, e este homem também era um homem bondoso. Ele temia ao Senhor, e por temer a Deus, ele guardou 2 grupos de 50, que foram 100 profetas,
porque naquela época foi determinado que fossem mortos todos os profetas. Então a Bíblia diz que ele guardou 100 desses homens, 100 profetas, 2 grupos de 50, e sustentava com pão. E há quem diga entre alguns intérpretes que justamente ele pegou esse empréstimo para poder pagar aquele autor do empréstimo, para poder sustentar com pão e com água, porque naquela época a gente sabe que era uma escassez muito grande por causa de uma profecia que surgiu também muito forte. E a Bíblia diz que naquele momento, quando ele agora se encontra com aquele homem de Deus que temia ao Senhor, e ele conheceu que ele era o homem de Deus, porque o Elias, que tinha sido levado para a glória eterna em um redemoinho, tinha se encontrado com este homem que temia ao Senhor, e este mesmo homem, ele morreu nesta época. Então, por ele ter morrido, este que foi sucessor de Elias, Eliseu, conhecia muito bem a história, e diz a Bíblia que naquele momento aquela mulher, ela saiu pedindo vasilhas emprestadas. Eu acredito que entre tantas mulheres, entre alguns vizinhos, alguém dizia assim: ela vai encher essa vasilha de azeite como? É uma mulher pobre, viúva, já está devendo, só tem 2 filhos, não tem nem como se sustentar. Como é que ela está pedindo vasilha emprestada para colocar o que dentro? Água? Areia? O que é que ela vai colocar dentro dessa vasilha? Que ela está pedindo tantas vasilhas. Eu estou por visto os pensamentos, as indagações, pensamento ao contrário, pessoas inquietas, pessoas que sabem dizer assim: rapaz, eu não sei o que é que está acontecendo, porque essa mulher está pedindo essas vasilhas. A curiosidade era muito grande, mas quando Deus usou o profeta, ele disse: olha, entra no teu quarto e fecha a porta. Ele estava dizendo: olha, porque ninguém vai dar credibilidade à quantidade de vasilha que tu tem. Alguém vai com certeza vir com negatividade, tu não vai encher na sala para que alguém passe e veja. Então entra no teu quarto e fecha a porta, porque é um segredo entre você e Deus nosso Senhor. Tem coisa que é para o mundo inteiro ver, tem coisa que Deus usa o seu instrumento e os 4 cantos do mundo é sabedor, mas tem coisa que é entre aquele instrumento e Deus, é entre ela e Deus, porque tem pessoas que são negativas, não vai entender. Então Deus, já sabendo disso, que as pessoas que eram negativas, o que fez Deus, usando o profeta: entra no teu quarto, fecha a porta do quarto, e tu verás a glória de Deus, e tu vais saber que Deus trabalha hoje, que Ele trabalhou ontem, Ele trabalha todo o futuro. Tu vais saber que Deus não dorme, que Ele não cochila. Olha, quando tu usar a tua fé, quando tu fechar a porta e esta fé dentro do quarto bradar em Deus, tu vai ver o milagre acontecer. Em vez de tu trabalhar para alguém, com certeza terás até funcionário da sobra do que vai ficar. É isso que ele estava dizendo. E a Bíblia, ela segue dizendo que naquele momento, quando ela pegou as vasilhas, há até quem diga assim: se aquela vizinha fosse uma mulher má e perversa, ela não ia pedir os vizinhos, porque tinha brigado com os vizinhos e o vizinho ia emprestar. Então tem pessoas que se aproveitam da Bíblia para tantas teses, não é? A Bíblia não diz que a mulher de inimigo deixou de ter. Eu não vou entrar por esses caminhos onde outros entram por esses caminhos, não. A Bíblia diz: fecha a porta do teu quarto, e o milagre vai acontecer quando tu clamar a Deus. É simples assim. Clama a Deus, Ele vai te responder. Jeremias 33:3: clama a mim, responder. Glória a Deus, aleluia. E vou anunciar a você coisas grandes e firmes que você não sabe. Então a Bíblia, ela segue dizendo que aquela mulher, quando ela agora fecha o quarto, vamos supor que o nome de um filho era João e o outro era Mateus, porque a Bíblia não diz o nome dos filhos. Elas vão me dar aí uma vasilha. A vasilha, vamos supor que ela fosse esse tamanho aqui. A gente sabe que aqui dá praticamente quase 2 litros, mas só que tinha em torno de 600 ml, nem 1 litro não tinha.
Vamos supor que a vasilha fosse desse tamanho. Imagina uma vasilha desse tamanho, encher aquele balde, aquele outro balde, encher o balde do tamanho que está aqui. A gente vê essa bateria com seus acessórios. Não tem como. Mas quando Deus trabalha, não importa, a vitória vem de Deus, o milagre vem de Deus, a salvação vem de Deus, o livramento vem de Deus, a saúde vem de Deus. Com certeza, quando Deus trabalha segundo a nossa fé, e esta fé, ela movimenta os desígnios de Deus, ela mexe com a base de Deus, a gente sabe que coisas tremendas acontecem. E a Bíblia diz que naquele momento foram trazendo a vasilha. Traz João trazia uma vasilha, aí enchia. Vem cá, Mateus, traz a outra. Ele trazia, ia colocando e enchia. Vem cá, traz outra vasilha. João trazia, era aquela fila. Um menino ia e enchia, ele colocava lá, colocava parte. Aí outro menino vinha e enchia, ele colocava parte. Outro vinha e enchia. Eu não sei se tinha 50 vasilhas, se tinha 20 vasilhas, se tinha 10 vasilhas. Eu não sei se tinha 200 vasilhas. Eu sei que eram muitas vasilhas, porque o profeta disse: pede muitas, muitas, não pouca, muitas vasilhas. E a Bíblia diz que foram enchendo e foram colocando a parte. E a quantidade de vasilhas que tinha era suficiente para pagar a dívida, ainda sobrar para viver do resto. Veja, o resto de Deus é tão grande que as pessoas vivem do resto. É um resto tremendo. Aí diz a Escritura que ela foi enchendo, de repente ela: João, traz a vasilha. Mamãe, essa aqui já é a última. Ela pediu ao outro: vem cá, Mateus. Mamãe, essa aqui também é a última. Ela encheu. Aí a Bíblia diz que quando encheram todas as vasilhas, no plural, aí o azeite parou. Não diz que acabou. É o que eu acho lindo na Bíblia. Poderia ser assim: o azeite acabou. Acabou, ou seja, já era, meu filho. Não tem mais, não. E o azeite parou. Por que parou? Não vai derramar no chão para estragar. Não tinha mais lugar para se colocar, então ele parou. Se tivesse mais 1 milhão, era mais 1 milhão de vezes que ia transbordar. Ah, tem 2 milhões, então vai encher. Ah, tem uma aí, sabe, uma piscina que ela é de 10 milhões de litros, então vai encher. Mas não tinha mais, então o azeite parou. Veja como Deus, que Ele é ordeiro, não tesourdeiro. Lembra quando Jesus disse: coloque em grupo de 100, e foi colocado grupo de 100, e ele pegou, multiplicou os peixes e os pães, ainda sobrou o quê? 12 cestos de pães. E diz a Escritura que quando sobrou, aí alguém disse: olha, Senhor, ainda sobrou 12 cestos. Ele disse: o que? Jogue fora. Não, guardai, guarde, porque amanhã vocês vão precisar. Ele não disse: jogue fora, porque eu vou multiplicar mais. Não, eu tenho poder para isso, não. Tem pessoas que estragam alimento, jogam alimento bom fora. Tem pessoas que não ajudam aqueles que precisam do alimento, mas tem, sabe, aquele caráter de jogar fora, mas não ajuda, não dá a ninguém. Jesus não mandou jogar fora. Sobrou, guarda, porque amanhã vai precisar. Não devemos estragar. Tem lugar que a gente passa, não é, pastor, que é tanta manga pelo chão, não sente, ninguém dá nada a ninguém. Se estraga lá, ninguém entra para apanhar porque não deixa, nem vende nem dá, apodrece lá. Tem lugar que é assim. Pessoas que não têm a Deus, deixa estragar. A mesma coisa, olhando para esse lado aí, e o azeite parou, e Jesus disse: guarda, que amanhã vai precisar. Hoje eu não pago energia. Se não pago energia, deixo tudo ligado, não estou nem aí. A CELP que se vire, o anel é energia. Não é assim. Aí eu não pago água, deixo a água derramando e a água se perde, eu não pago mesmo. Vai fazer falta amanhã, porque a água vale mais do que o ouro.
Eu nunca vi ninguém comer ouro, nem beber ouro, mas a água se bebe e se alimenta. Passa na rua, vê uma pedra no chão, não tem coragem de banhar até que alguém venha e de repente tropeçar e quebrar um dedo. Vê uma tábua com prego, não tem coragem de banhar para que alguém não fure o pé, ou de repente um carro ou uma moto furar o pneu. Tem o prazer de ver um desordem na vida das outras pessoas. Isso é um descaso. Tudo isso é pecado. Alguém acha que pecado é só matar, roubar, dar no pai, na mãe. Estão enganados, acha que pecado é só mentir. Tanta coisa que a gente pode fazer e não faz é pecado. E a Bíblia diz que ela foi ao profeta quando tudo estava cheio. Isso que eu faço agora. Ele disse: vai, vende, pague a dívida e vive do resto. Ou seja, aqueles dois filhos agora foi até gerente, né, que foi ajudar a mãe naquela prosperidade. Eu dou por vista quando chegou lá o credor, né, porque a Bíblia diz naquela época, ele vinha a primeira vez e dava o aviso. A segunda vez que ele vinha já começava a levar as coisas que tinha dentro de casa. A terceira vez levava os filhos. Segundo os intérpretes da Bíblia Sagrada. A primeira vez que chegava e dizia: olha, pastor, se eu tenho essa dívida, estou aqui vindo avisar. A segunda vez que eu vier, se não tiver o dinheiro em mão, a gente vai levar o som, vai levar isso, aquilo, viu? O seu tempo. Se na terceira vez, isso aí é somente um paliativo, não vai cobrir a dívida. A terceira e última vez que a gente chegar aqui, vai levar os filhos. Então, com certeza, aqueles credores já foram a primeira vez, alertaram a mulher, já foram a segunda vez, já levaram o que ela tinha. Pode ver que essa, a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Ou seja, cadê a cadeira? Não tinha, não, para se sentar, sentava no chão. Não tinha uma mesa, não tinha uma cama para dormir, não, com os dois filhos, né, pastor? Dormia ao léu pelo chão. Se aquela mulher era uma mulher de um homem de Deus, por nome de Obadia, e aquele homem tinha, com certeza, condição financeira, veio dever, porque ele morreu, não tinha como pagar, porque morto não paga, e ficou a dívida para a mulher. Mas se ele tivesse com vida, tinha pagado, né, pastor? Com certeza a dívida, para que os filhos não fossem levados, ele tinha pagado, porque ele trabalhava na família de Acabe. Então, com certeza, os credores já tinham levado o que ela tinha de coisa boa que pertencia a ela e o marido. Só faltavam os dois filhos. E ela, por temor, disse: eu vou correr aqui, eu tenho que recorrer ao nome de Deus, porque da próxima vez agora vai me levar os dois filhos, eu vou perder as coisas que mais eu amo, os dois filhos. Então eu tenho com muita pressa de alguém que tema o Senhor. E quando ela foi aquele homem, ele disse: agora vende, paga a tua dívida. Quando ela mandou agora chamar os credores, que ela vai pagar com o quê? Vem cá, vocês dois, eu não vou mandar vocês sentarem, porque não tenho de sentar mesmo, né? Já me levaram tudo. Quanto é que eu estou devendo? Acho que ele pegou, né, aquela caderneirazinha com a dívida, está devendo tanto. Sabe que isso vai ser levado hoje, né? Olha, está aqui, ó, o dinheiro. Acho que aqueles dois homens foi impactado, né, pastor? Quem vê os credores, que a Bíblia diz, na Bíblia diz assim, um credor, credores, era mais de um. Acho que ele foi impactado. Diz assim: Deus arrumou esse dinheiro. Quem tem Deus tem milagre. Aleluia, glória a Quem tem Deus tem saúde. Glória a Quem tem Deus. Deus tem livramento. Quem tem Deus tem porta aberta. Quem tem Deus tem sol brilhando. Aleluia. Quem tem Deus tem chuva. E essa chuva vem, mas vem de vitória. Não é chuva, sabe, de escassez, uma chuva para arrebentar. Não. Quem tem Deus tem o maior escudo de todo o universo. Quem tem Deus sabe que a porta está aberta para o que é bom. E aquela mulher, ela temia também a Deus. E a Bíblia diz que ela pagou e agora foi viver do resto.
foi viver a Dioecla da Bracho Comunista, da Ecla Tmute, a Canui Porigeitio. Ela foi viver banhada com a glória de Deus. E a Bíblia diz que ela foi feliz. Quem estava com a tristeza da brincadeira, imagine, só tem uma coisa boa que é o filho, né, pastor? E perder, saber que vai ser escravo por resto da vida até morrer, que não ia ser devolvido depois de 7 anos, sabendo que Acabe era falso, Jezabel piorou, e o filho dele também, porque o filho já veio com a linhagem dos pais. Deus deu vitória àquela mulher através do profeta, e ele fez 14 sinais. O último sinal foi na morte dele, quando foi feito 13 sinais com vida. Ele agora morreu, mas faltava um. Veja como Deus é completo. Não faltava um, não é 14, não foi o dobro, então faltava um. Alguém poderia gritar: olha, se era o dobro, então Deus falhou. Deus não falha. Deus disse: vai haver oportunidade certa. Na entrada do ano vai entrar um grupo de saqueadores, vão fugir, saqueando a cidade, eles com medo. Alguém vai vir com um cadáver, esse defunto vai jogar em cima da cova de Eliseu, que só está lá os ossos, e quando bater sobre a cova, foi o rei Minclar, Twitter, trazer a vida, trazer a existência que não existe mais, como está em Romanos. Então, quando bater lá, saberão que eu, o Senhor, tenho palavra. Glória a Deus, aleluia. Com aquilo que eu falo. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que quando eles com medo, ela vem, saqueador, corre, foge, joga aí. Aonde? Em cima dessa cova. Quando bateu um cadáver, ele ressuscitou. Deus fez o espírito voltar. E o milagre aconteceu, 14 milagres, para saber que Deus não falha, que Deus não é o homem, que Deus não mente. Está lá em Número, está lá, 19, o verso 23 de Número. Então Deus pensa, o que determinou acontece. Sei que o número está resumido, mas isso é em todo canto, pastor. Glória a Deus. Isso é em qualquer congregação dia de hoje. Alguém acha que é só aqui? Não. Se vai em Recife, está resumido. Se vai a Breolina, se vai em outras congregações batistas, presbiterianas, Desenvolvimento Brasil para Cristo, a gente vê tanta escassez. Por quê? Uns está atrás de uma novela, né? Vale a pena ver de novo, que sempre é dito, né? Que isso não vale a pena ver nenhuma vez, quanto mais de novo. Então a gente vê que vale a pena sim estar na presença de Deus, se humilhando. Que Deus ajude e abençoe. Agradeço o amor, o carinho. Peço que vocês continuem nos ajudando em oração. Para a semana já estou indo para Goiânia, pastor. Terça-feira só volto sábado. Aí na sexta eu vou poder estar. Mas o pastor está lá, vai trazer a palavra, né? Que é bom. Isso é bom. A palavra de Deus. Que Deus ajude e abençoe. Peço que vocês olhem, considerando que já vai trabalhar também segunda. Peço por Caim, né, para Deus a vitória, Kevin, deixe colocar no lugar que está fora, que ele é perito nisso. Que Deus ajude e abençoe, que a vitória é certa de Jesus. Amém.